Meu nome é Ana Lúcia. Meu nome é Miqueias. E o meu é Alice. Boa noite. Bom, o nosso projeto é sobre o diagnóstico sobre sexualidade dos adolescentes e jovens da Escola Estadual 2 de Abril. A gente queríamos saber como os jovens, quais são as opiniões deles sobre os assuntos tratados, que são esses ali que está falando. Daí assim, a gente... Qual o conhecimento também deles a gente quis ver. E foi organizado em forma de questionários e feito as entrevistas. As entrevistas foram feitas 12 perguntas, cerca de 163 alunos foram entrevistados, incluindo homens e mulheres, e a gente transformou isso em forma de gráfico. Aqui, ó. Um dos gráficos. Você conversa com seus pais sobre questões sexuais? 62% disseram que não. E 38% disseram que sim. Aqui pode mostrar bem a realidade que acontece dentro dos lares, das próprias famílias desses alunos. Eles não têm diálogo. Muitas vezes esses diálogos não é só sobre questões sexuais, mas sim sobre violência, sobre, por exemplo, um amiguinho trouxe bebida alcoólica na escola. Ele não vai chegar a dizer isso para o pai. Pode sofrer retaliação do amigo, fica sabendo. E muitas vezes esses problemas de não ter diálogo com os pais dentro da própria casa pode acontecer como a gente vê hoje no país, no mundo. Violência, os jovens cometendo crimes. E aqui, se você acha importante que as escolas promovam palestras sobre sexualidade, 96% disseram que sim, 4% disseram que não. Os jovens, dá para entender o seguinte, que eles, por ser nessa fase, estão em busca de respostas. E muitas vezes os palestrantes é uma forma de eles se conectar a esse mundo e ter suas respostas esclarecidas. E não só ficar naquela dúvida. Sim, e eles reclamaram bastante, que eles falaram que os assuntos eles são tratados assim, são muito repetitivas as palestras, falam tudo a mesma coisa, só que às vezes assim não falam coisas que eles realmente querem saber, que acabam passando por cima. Você acha que os assuntos relacionados à sexualidade são tratados com clareza na escola? Isso foi uma pergunta que fizemos. Pode ver que 94% disseram que não, e 6% disseram que sim. Então, masculino. Masculino. E das mulheres? Das mulheres foi nessa mesma base, que aqui na hora de imprimir foi imprimido errado, daí o gráfico ficou trocado. Só que na questão das mulheres deu a mesma base, mais ou menos. Então, até que ponto os alunos estão ficando sem saber disso na escola? Não só na questão sexual, que pode ser tratado em qualquer matéria, como também no cálculo, em matemática. A professora está explicando o cálculo, você não entende. Você fala, entendi. Então, isso está acontecendo. Então, seria uma maneira de rever isso com os jovens, os adolescentes. Assim, eles se mostraram bem responsáveis na questão do uso do preservativo, que foi mais da metade, assim, tanto incluindo homem e mulher, eles falaram que teria que usar isso daí, assim. As mulheres, mais da metade, falaram que seria um dos dois o uso do preservativo, tipo assim, um incentivo, coisas mais ou menos assim, os dois em conjunto, isso. E já nos homens, eles jogaram mais essa responsabilidade para eles, que eles falaram que essa responsabilidade seria mais deles. E se um encontro o clima esquentasse e se eles não tivessem algum preservativo, eles fariam sexo mesmo assim? A maior parte, 87% das mulheres, disseram que não. E aqui nos homens... Nos homens foi a mesma base. Nos homens foi a mesma base, sim. Quer dizer, tem aquela responsabilidade em si. Bom, então, a gente fez pergunta também sobre os métodos contraceptivos, se eles conheciam. Assim, como foi feito de 7 anos para cima, assim, a maioria já conhecia o que era, assim. E até citaram nomes, como que mostra o gráfico. Os
os homens citaram 100%. Não, aqui seria... Quais são os métodos contraceptivos que eles Não, usam? então, mas... Eles foi mais ou menos isso. Que são as DSTs. As DSTs. Perguntamos a eles se eles conhecem alguma DST, 98% dos homens disseram que sim. E 93% das mulheres disseram que sim também. Só que quando perguntamos a eles quais DSTs eles conheciam, muitos deles não souberam responder na pesquisa. Então a gente teve, você sabe? Não. Conhece, mas não conhece. Não conhece ou não conhece. Aqui as mais citadas foram o HIV e a gonorreia. O HIV, aqui, se perguntasse que é a AIDS, e das mulheres, AIDS e gonorreia também. E se perguntasse se a cura ou como se cura, e quais os sintomas, os homens citaram muito do HIV e da gonorreia. Que o HIV, você pega a imunidade baixa, você sente fraqueza, e da gonorreia você pode vontade de urinar, seu urina pus, que essas doenças também são, como posso dizer, bem elevados o grau de... Assim, então, a gente apresentou isso daqui no nosso conhecimento escolar, daí vieram muitos alunos pequenos e a gente ficou meio assim, o que a gente ia falar para eles? Daí então, em discussão com a gente tentou assim, falar com o professor se a gente fosse estado quando entrou na quinta série. Quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente foi pedir para uma professora e ela falou que tinha alunos pequenos, né? Daí não seriam bem um assunto que devia se tratar com eles. Daí a gente ficou meio assim. Daí no dia que a gente foi apresentar na escolar, chegou uma turma do professor de quinta série. Daí a gente falou com ele, né? Devido a outra professora ter falado. Ele falou, a gente ficou impressionado, porque ele pegou e falou assim, isso eles têm que aprender desde cedo. Não adianta a gente querer ficar fazendo por setores, como se fosse assim, chega na 7ª série tem que estudar isso, deve se aprender para ter uma educação sexual ativa. Assim. Daí, tendo em vista isso, a gente propôs que ali foi um índice muito grande de pessoas que conheciam a camisinha, né? Dos adolescentes. E para as pessoas mais novas, como as quintas séries, assim, a gente trouxe algumas mostras. Como o diafragma, masculina. A camisinha masculina, a camisinha feminina e o anticoncepcional. Sempre que a mais conhecida por eles era a camisinha masculina. Daí a gente trouxe isso daqui, a causa de vir outras, que nem a gente se deparar com a quinta série, não